Eu estava lendo aqui uma fala do psicanalista André Green e ele faz uma espécie de leitura do Freud sobre alguns temas, né? E entre eles a questão da pulsão de morte. E também cita aqui o narcisismo naturalmente. Para que a gente consiga simplificar um pouco e ser objetivo aqui nesse vídeo, o Freud acredita que todos nós nascemos com uma pulsão primeira, se podemos dizer assim, e essa é a pulsão de morte, que ele chama, inclusive antes de ser de morte, de agressividade, de pulsão agressiva, que é exatamente esse movimento que temos desde sempre, ou desde nascer, né? Que é voltar ao estado primeiro, ao estado inorgânico. Ou seja, eu nasci para morrer. Para que isso aconteça, eu vou me agredindo. Sei que, um exemplo, né? Sei que refrigerante de cola ou de coca faz mal. O porquê que eu tomo? Para me agredir. E essa agressão, de alguma maneira, vai me aproximar desse objetivo que é morrer. E morrendo, eu deixo de existir e volto ao estado inorgânico, ao estado que não existe, ao estado inicial de todos nós. Do estado inorgânico eu vim e para lá voltarei. E o Green, ele vai dizer que isso é um pouco questionável, ele não vê muito assim. Ele entende que a gente necessariamente não nasce com essa pulsão primeira que é de morte. Mas, de acordo com o nosso desenvolvimento, com a nossa vida, a gente vai desenvolvendo essa pulsão de morte, então ela passa a se manifestar. E o Freud, ele chega a fazer uma pergunta muito interessante: o que é que se opõe à primeira ação da pulsão de morte? O narcisismo. Isso está lá em Além do Princípio do Prazer, né? Um texto muito necessário do Freud. Então, o que se opõe a essa pulsão de morte? E aí vem a pergunta, é o narcisismo? Narcisismo na psicanálise, a partir do Freud, naturalmente, não é algo que é negativo. Narcisismo fala desse amor, desse olhar de amor, desse cuidado, desses cuidados que precisamos ter em relação a nós mesmos, né? Também para simplificar aqui. E olha que interessante, se eu consigo lidar, elaborar, trabalhar esse narcisismo que é estrutural e faz parte de todos nós, eu consigo fazer com que ele se oponha a essa agressividade, a essa pulsão de morte que tenho. Não para resolver e para que ela me tire desse caminho único que é o que temos, ou o que sabemos, né? Que é o de morte. Mas, para que esse processo de pulsionar vida a serviço da pulsão de morte, ou seja, eu viva para morrer, que esse narcisismo me ajude a fazer esse percurso da melhor maneira possível. Do tipo, não é porque até aqui eu tive uma existência, tive um ambiente, eu tive realidades que fez com que minha vida não fosse boa, que precisa continuar sendo assim. Porque se esse narcisismo ele for elaborado e trabalhado, o meu olhar para mim mesmo será de mais amor, será de mais cuidado. E isso vai fazer com que a minha vida ela comece a tomar, quem sabe, um outro rumo. Eu faço esse percurso do viver com essa agressividade e destruição mais amenizada, menos comprometedora, porque, sejamos francos, né? O nosso olhar para nós mesmos é de amor. E aí vem aquela fala, né? Sim, eu sou extremamente hedonista, eu só penso em mim, só em mim. Não é saudável, porque nós somos seres sociáveis, né? Esse extremo, ele é extremamente prejudicial. Mas existe esse outro extremo, que é só tenho olhos para o outro, só vivo para o outro. A partir de um determinado momento, minha vida agora é só viver para fulano, para fulana, para isso ou para aquilo. Então a minha libido, a minha energia psíquica, ela passa a ser dirigida somente para o objeto, para aquilo que está fora de mim. Isso também é um excesso extremamente perigoso. Então, o desafio é
De que maneira que eu posso trabalhar esse narcisismo, esse olhar para mim mesmo, de uma maneira que ele passe a me preservar mais, que faça com que o meu percurso de vida seja o melhor possível, o mais belo possível, para que eu chegue nessa morte de uma maneira que eu olhe para trás e possa dizer: até aqui eu vivi bem. De alguma maneira eu cumpri aquilo que eu deveria. Eu vivi de uma maneira mais saudável possível, me amando, olhando para mim, me agredindo o menos possível, porque elaborei esse narcisismo aí. Ao passo que, se eu não olho para isso, eu corro o risco dos extremos. A vida gira só em torno daquilo que eu penso, que eu quero, porque Narciso só tem olhos para aquilo que é espelho. Então eu só quero aquilo que eu acho, que eu acredito, e só quero aqueles que pensam e acreditam como eu, ou então eu nem existo. O que eu faço é pelo outro, é para outro. A verdade é que existe um caminho aí, a despeito do tempo. Lógico, se tivéssemos essa percepção, esse entendimento lá atrás, né, com meses de vida, nos primeiros anos de vida, lá na nossa infância, acredito que certamente a nossa vida seria diferente hoje. Mas, se estou ainda aqui, se ainda não voltei ao estado inorgânico do ser, se ainda vivo, há tempo de olhar para esse narcisismo e trabalhá-lo para que ele se oponha a essa pulsão agressiva de morte que, segundo Freud, é inerente a cada um de nós. O Green vai dizer que não, como citei, mas o fato é que ela está aí. Que tal olharmos para isso e trabalharmos isso?